Boa noite, gente. Que alegria, que noite Boa especial, noite. né? Bom dia, boa tarde, né? Porque as pessoas vão estar assistindo em alguns, né, durante o dia. Então, que coisa boa. Eu estou muito contente, muito feliz de estar fazendo esse momento com pessoas tão queridas, tão ativas, tão participativas, né, que faz tanta diferença na vida das pessoas. Quero já, em nome da equipe do Instrumento 21, agradecer a gentileza, a disponibilidade, né, a rapidez com que vocês atenderam, né, o nosso chamado, o nosso pedido de estar aqui partilhando. Nós sabemos que a vida de vocês é bem corrida, então tirar uma horinha para estar aqui conosco é de fato uma honra. Então, assim, muito, muito, muito obrigado. Que Deus abençoe infinitamente a vida de vocês, o trabalho de Amém. vocês, e que essa obra multiplique por muitos e muitos e muitos anos. Muito obrigada mesmo. Então, já quero passar a palavra para vocês se apresentarem, dizer quem são, da onde são. Tá bom? Pode ser? Nelly, por Com favor. certeza, sim. Eu sou Nelly Falabella, sou voluntária da ABAM, Associação dos Amigos, que é a minha casa preferida, meu local preferido de estar, sentido da minha vida. E tenho muito orgulho de fazer o trabalho social que a ABAM me propõe a fazer. E estou aqui com meu parceiro, Renato. Se presente aí. Olá, gente. Olá, Silvia, Nelly. Prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Renato, sou da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Esse ano foi 1989, ou seja, está fazendo 33 anos que eu virei a chave, digamos assim, né? Sempre fui alguém religioso, mas ficava um pouco mais sentado no banquinho, assistindo, e virei a chave na minha adolescência de que era preciso, de verdade. Eu me lembro que foi o Crisma, acho que é legal fazer essa ponte, né? O sacramento do Crisma ele foi muito significativo para mim. E quando eu entendi o que era o Crisma, eu entendi que eu precisava ser aquilo que é o soldado de Cristo, aquele que de verdade vai fazer algo, que vai ser protagonista de algum processo de evangelização ou de vivência da fé. Então isso foi muito significativo para mim, eu tinha 14 anos de idade, e ali eu falei assim, não, eu quero fazer algo real, concreto. E eu, no primeiro momento, eu fiquei muito num processo de evangelização, de pregação, de curso, de palestra, e depois eu passei um pouco com o objetivo de tentar pregar com a vida, pregar com testemunho, pregar com a vivência da fé, com a vivência efetivamente do amor de Deus, que é a caridade. Então, com isso eu comecei a participar de instituições, acabei fundando algumas, faço parte hoje da ABAM, que é a instituição que a gente vai conversar aqui, mas faço parte do Instituto Humana, que é uma outra instituição, e hoje, graças a Deus, até no meu trabalho, eu trabalho com o social e com a fé, porque eu trabalho assessorando dioceses da Amazônia em proteção das populações tradicionais da Amazônia, né? Então, hoje é meu trabalho, com alegria. Então, é uma alegria estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre essa relação da fé com o social, da fé com a mudança do mundo, né? Com esse sonho de amor com o mundo que nunca pode acabar. Que riqueza, né? E Que foi, trajetória. e foi, sim. E foi exatamente de um sonho de jovem, né, de adolescente, que surge a ABAM. Na época, Renato era um jovem, ele e a Inês Bastos, hoje sua esposa, mas na época era sua namorada, os dois num sonho de mudar o mundo, de fazer acontecer. Eles tinham um inconformismo muito grande com a situação da pobreza, da desigualdade, e na época de estudante, Renato resolveu conhecer as comunidades no entorno da universidade e começou a desenvolver projetos, não ainda sociais, né? Projetos dele nessa época eram mais evangelizadores. Renato é um pregador, assim, conhecedor da Bíblia, como me encanta muito, e ele começou com pregações, e começou com terços e reuniões religiosas, e a ABAN surge com um grupo de jovens fazendo um encontro, e surge o desejo de juntos lutarem por alguma coisa melhor para a comunidade do Dom Bosco.
E a ABAN funcionou sempre ali, em torno da Universidade Dom Bosco, Jardim Casablanca, bairro Santos Dumont, exatamente no período de estudo da universidade, eles começaram a conhecer os bairros e querer fazer alguma coisa, né? Então, eu acho que desse sonho, desse inconformismo desses dois jovens, surgiu essa instituição que hoje promove o bem para tantas pessoas, tem uma abrangência de projetos em tantas áreas, e mudou a vida de tanta gente, inclusive a minha. A minha vida foi totalmente modificada depois que eu ouvi uma palestra do Renato, tive o desejo de viver aquela alegria que eu sentia na fala dele, e há 21 anos estamos juntos lá, tentando promover o bem, mudar o mundo e deixar aí a nossa marca de amor nas comunidades que a gente atua. 21 anos, olha. E a ABAN? A ABAN tem, então, quanto tempo? Sim, nós estamos num ano muito especial, né? Nós estamos no ano jubilar, nós estamos fazendo 25 anos. Não é fácil, né, Silvia? 25 anos é uma data tão significativa e tão bonita, né? A ABAN surge em 1997, estamos fazendo 25 anos, é um ano de muita celebração. E a ABAN tem como meta principal, como missão principal, enfrentamento à pobreza. É a nossa missão principal. E para esse enfrentamento à pobreza, nós desenvolvemos agora, foram aprovados em 2022, 17 projetos sociais, todos envolvendo no que tange a família. A metodologia principal da ABAN é cuidar da família. O nosso projeto-chefe, o nosso carro-chefe de projeto, eu digo que até uma metodologia é o Vida Plena, que inclusive tem até uma moeda social incluída no seu programa. O Renato é o coordenador desse projeto, até te convidaria a falar um pouquinho dele, Renato. Depois eu vou falando um pouquinho dos outros projetos que me encantam tanto. Não vai dar para falar dos 17, mas a gente vai falando dos principais aqui, para o pessoal saber a beleza do trabalho da ABAN. Mas fala um pouquinho do Vida Plena aí, Renato, que você é o coordenador, né? Então, resumidamente, a ideia do Vida Plena é de verdade estimular processos de desconstrução da pobreza. O que nos incomodava muitas vezes é perceber que muitos projetos acabam ficando no efeito colateral da pobreza, nos efeitos da pobreza. Então, eles tentam minimizar, mitigar esses efeitos, que são projetos importantes, claro. Mas nós queríamos, então, fazer outra coisa, dar mais um passo. E a ideia era pensar como é que a gente desconstrói, como é que a gente consegue, então, mapear um pouco essa realidade de pobreza numa comunidade, reunir as pessoas e estimular processos de diminuição de algumas vulnerabilidades que venham, então, a desconstruir ou dar oportunidades, né, no sentido de enfrentamento. Essa é a lógica do Vida Plena. Bom, nós sabíamos que um dos grandes desafios para a pessoa sair do estado, entrar num processo de desconstrução, é que ela tem uma certa dificuldade de traçar metas de longo prazo. Porque, na verdade, a pobreza, ela traz sempre uma urgência pelo básico. Porque, na verdade, isso a gente pode olhar a pobreza como uma ameaça iminente do básico, da falta do básico. Então, a pessoa está preocupada ali com o alimento, ela está preocupada com o remédio, ela está preocupada com a casa que está caindo, ela está preocupada com a quantidade de contas que ela não está conseguindo pagar, ela vive nesse caos, e ela então não consegue pensar, não, se eu estudar hoje, amanhã eu vou melhorar. Mas não dá para pensar em estudar hoje, não dá, né? Então, a gente pensava assim, como é que a gente cria um estímulo de curto prazo que leve elas a investir no médio e longo prazo? Aí nós criamos a moeda social. Então, existe uma moeda social chamada Digna. Como é que a pessoa recebe a moeda social? Todas as vezes que ela se envolve em processos que vão dar benefício no longo prazo. Então, a moeda é um benefício de curto prazo para ela investir em coisas de longo prazo. Por exemplo, educação, cuidado com saúde, diminuição de algumas vulnerabilidades ligadas à empregabilidade. Então, a gente elencou alguns pontos que eram as principais vulnerabilidades dessas mulheres de uma comunidade. Primeiro, por que mulheres? Primeiro, nós escolhemos trabalhar com mulheres por dois motivos claros. E hoje, né, nós estamos gravando aí no Dia Internacional da Mulher. É legal a gente, parabéns, então, para as duas, né, Nelly e Silvia, representando aí todas as mulheres. Nós percebemos que, primeiro, o dinheiro na mão da mulher
tem um impacto bem maior do que o dinheiro na mão do homem. Então, o dinheiro na mão da mulher impacta os filhos, impacta a família como um todo. Nem sempre o dinheiro da mão do homem impacta. Segunda variável, a mulher, ela está mais aberta, pelo menos nessa comunidade, eu tenho que falar dessa comunidade, porque hoje a gente trabalha com vida plena em 2 comunidades. Ficou muito claro para nós que as mulheres estavam mais abertas a processo de desenvolvimento do que os homens. E a gente sabe que não existe um processo de desenvolvimento sem abertura. Não adianta você querer que o outro se desenvolva, que o outro enfrente suas vulnerabilidades se ele não quiser. Não adianta. Esse start é uma coisa pessoal, é única, é dele. É uma graça de Deus, usando uma linguagem religiosa. Um pouco, até foi a leitura de quarta-feira de cinzas, né? Que fala assim, agora é a hora da salvação, agora é a hora da graça. Esse agora é uma coisa única. A gente não consegue, efetivamente, fazer com que esse desse start no outro. A gente cria, eu percebo hoje que a gente consegue criar um contexto favorável para que facilite a chegada dessa hora da graça. Eu estou falando hora da graça no que tange a desenvolvimento de pobreza, tá? Enfrentamento de pobreza. Então, nós percebemos que as mulheres estavam mais abertas. Então, por isso, escolhemos as mulheres. Então, essas mulheres participam de reuniões, de cursos, de oficinas, e essas reuniões, cursos e oficinas dão para elas a moeda social. Então, a cada 1 hora de reunião, ou de curso, ou de atividade que ela participa, ela ganha 10 dignas. Tá? E com essas 10 dignas, por que a moeda chama digna? Pela ideia da dignidade, a ideia dessa superação da pobreza a partir da dignidade. O que ela faz com essa moeda? Nós temos mercadinhos que a ABAN próprio abre na comunidade. Esse mercadinho é mantido com doação, é a primeira etapa, mas depois a gente cadastra comércios locais que começam a receber a moeda, e a gente resgata essa moeda no primeiro momento, então a gente fortalece o comércio local através da moeda, e no terceiro momento, essa moeda começa a circular automaticamente, sem resgate, na medida em que, porque hoje, como é que funciona? A moeda ela é virtual, ela é um aplicativo, a pessoa não precisa ter um aplicativo no celular dela, mas se ela tiver, vale a pena, porque o aplicativo é como se fosse um banco, ela vê o saldo, ela faz Pix, ela recebe Pix, ela pode pagar uma outra com a moeda, tá? E a moeda rende juros. Por quê? A ideia é ensinar a poupar. Porque, na verdade, qual é a ideia da moeda? Além da moeda dar um benefício imediato, que é a compra de material de construção, tem material de construção, tem açougue, tem um mercadinho, tá? Tem os bazares da ABAN, então ela compra móvel, doméstico, roupa, com a moeda. Além disso, que é esse benefício imediato, nós temos um especialista em educação financeira que utiliza a moeda como um instrumento de educação financeira. Então, ali ela aprende a poupar, ela aprende a entender o que é juros, entendeu? Então, também a gente utiliza a moeda como um instrumento de educação financeira, que é uma outra vulnerabilidade que a gente percebe nas mulheres, né? Que fantástico! E vocês criaram uma rede toda, né? Que se articula e sustenta nesse combate à pobreza e no desenvolvimento da comunidade. Quando vocês dizem comunidade, é uma comunidade mesmo. Ela funciona, é um bairro chamado Bairro Dom Bosco e Bairro Jardim Casablanca. São 2 bairros que nós trabalhamos. Né? O último passo, em Juiz de Fora. Ainda existem 2 passos que nós vamos dar com a moeda. O passo previsto para o ano que vem é a criação de um banco real, um banco de microcrédito. A gente já trabalhou com microcrédito, mas a ideia é que a moeda crie, que você tem um banco para dar suporte à moeda, hoje a gente não tem. E nós estamos abrindo uma escola, literalmente abrindo uma escola, porque a gente percebeu que, obviamente, a escolaridade, ela não é a única variável que precisa ser trabalhada. Eu até vejo, muitas vezes, algumas teorias trabalhando como se a escolaridade por si ela fosse a única solução no processo de enfrentamento à pobreza. Para nós, não é. Ela é uma variável muito importante, mas não é a única. Tem várias outras questões que são importantes, que só a escolaridade ela acaba não conseguindo quebrar o ciclo, entendeu? Mas a gente percebe que a escolaridade ela é muito importante, e percebendo alguns desafios para que elas acessassem as escolas, porque muitas vezes não tem escola na comunidade, ela tem uma dificuldade muito grande, ela já é uma mulher com filhos, então o perfil da escola de horário não bate com o dela. Então, avaliando tudo isso, nós chegamos à conclusão da necessidade de abrir uma escola, então a gente está em processo de abertura de escola, estamos montando uma equipe,
Porque, obviamente, nós vamos atrelar a moeda à escola também. Então, a escola é mais uma variável geradora de benefícios da moeda, mas que, na verdade, obviamente, vai dar um impacto no médio e longo prazo da vida dessa mulher. Uau! Né? Isso, assim, vocês estão contando para a gente aqui rapidinho, mas eu fico imaginando esse movimento todo acontecer. E uma curiosidade, quem pode se cadastrar nesse projeto? Tem um limite de pessoas? É para toda a comunidade? Como é? Olha, o projeto tem um limite, mas até hoje ele não atingiu o limite. Por quê? Porque, na verdade, assim, a nossa ideia, obviamente, é abrir o máximo de vagas possíveis. Hoje a gente está abrindo mais ou menos 60 no bairro, 60 no outro. Então, são 60 mulheres. 60 mulheres são 60 famílias. Tá? Então, 60 mulheres representam mais ou menos aí 350 pessoas, quando você pensa na família. Tá? Qual é o limite? O limite é o lastro da moeda. Ou seja, porque, na verdade, cada mulher participando, ela gera uma circulação de uma quantidade de moeda por mês. Eu tenho que ter lastro, ou seja, eu tenho que ter uma quantidade de alimentos e de dinheiro suficiente para fazer com que essa moeda tenha valor, porque senão eu gero inflação, né? Porque eu tenho que produzir moeda e eu não tenho lastro. Então, na verdade, hoje vamos dizer, o limite nosso é a nossa capacidade de dar lastro para essa moeda, que hoje são 150 vagas, porque são 60 mulheres numa comunidade, 60 mulheres numa outra, e hoje a gente abriu Vida Plena Homens. A gente está trabalhando com 30 homens, tá? Que é um trabalho bem diferente das mulheres, porque a vulnerabilidade do homem é bem diferente, o processo de desenvolvimento do homem é diferente do da mulher. Então, a gente está fazendo um piloto com 30 homens, entendendo como é que eles funcionam nesse processo. Então, hoje a gente está com 150 vagas. 150 vagas significam, só para você entender, mais ou menos 8 toneladas de alimento mês. Cerca de 10 mil dignas que circulam todo mês. Então, circulam 10 mil dignas, que significam 8 toneladas de alimento. Só para você entender os números que estão por trás, o que significa 150 pessoas participando da moeda. Sim, assim, dá para ter uma dimensão. E assim, esse vocês estão falando de um, né, gente? Tem ainda mais 17. 16. Tem mais 16, né? Mais 16, tá? Meu Deus. Não, então, falamos rapidamente aqui, já deu muita vontade de conhecer, de ir lá, de ver como é que é, né? Mas a gente tem mais coisa rica aí para vocês contarem para a gente que a ABAN faz, por favor. Sim. Tem um projeto que é um projeto assim muito do meu coração, que é o Geração do Futuro. Como eu te falei, a gente procura abranger a família, né? Então, as mulheres do Vida Plena, elas têm um local para os filhos adolescentes estarem também no processo de desenvolvimento. Então, é o Geração do Futuro. O Geração do Futuro, ele surge há 6 anos atrás, e foi uma demanda espontânea da comunidade. Os jovens começaram a entrar dentro da instituição, fazer rodinha de conversas, tomando um cafezinho com biscoito, que sempre tem um cafezinho, e esse papo surgiu o inicial nome, que era o Café com Conversa. Nós começamos a atrair esses jovens com o café, foram melhorando, o café mais gostoso, os jovens foram chegando, e num bate-papo a gente conseguiu construir uma história, uma linha de desenvolvimento para esses jovens. E aí a nossa querida Marcela, que vai nos ouvir com certeza, ela está nesse processo de fundação da Geração do Futuro. Eu e Marcela começamos aí a criar essa rede com os jovens da comunidade, e isso consiste em eles serem motivados a criar um plano de vida, tanto profissional quanto pedagógico. Eles criarem um plano de vida de estudo ou de trabalho. Saírem daquele estado de eu vou pegar um bico para levar um dinheirinho para casa, tirar essa mentalidade do jovem, né? E tem um testemunho de um jovem do Geração do Futuro que fala isso. A mãe dele ficava muito mais feliz dele levar um dinheirinho que ele trabalhasse do que ele sentar para estudar ou ir para a escola. Então, a gente conseguiu mudar um pouquinho a cabeça do jovem, dele começar a construir um plano de vida com uma mudança efetiva, com descoberta de dons, de talentos e com desejo de voltar para o estudo, tanto que o estudo seria importante. Tanto que desse grupo de jovens que começou com o Café com Conversa antigo, nós temos vários jovens na universidade, fazendo faculdade, daquilo que eles querem, do talento que eles
têm e do dom que eles escolheram. Então, é uma alegria muito grande ver o projeto Geração do Futuro desenvolver talentos e motivar esses jovens a construir uma carreira produtiva. Foi muito interessante. E nós temos um parceiro muito legal, um parceiro de eventos, que faz uma festa de formatura. Então, é assim, é um show. São 3 anos de projeto, e no 4º ano tem a formatura. Os meninos já estão no processo de buscar faculdade de estudo, e nós estamos tendo um resultado muito legal com Geração do Futuro. É um projeto que me agrada muito o coração. E agora está surgindo também Todinho com Conversa. Nós já começamos a fazer o mesmo trabalho com as crianças, com os menorzinhos. Todinho com Conversa. Todinho com Conversa, é muito bonitinho. E esse ampliar a visão é algo fantástico, né? Assim, ainda mais com a juventude, eu acredito que isso impacta de uma forma que a gente nem consegue dimensionar, né? Sim, a gente procura trabalhar também com eles o amor e as forças que a comunidade pode trazer para eles, né? O jovem de comunidade, ele tem uma juventude, uma infância muito criativa e muito gostosa, e muito em turma. Eles estão sempre em turma, eles brincam na rua todos juntos. Então, isso é uma força muito grande, e a gente tenta mostrar para eles que essa cultura da comunidade tem que ir para o coração deles com a vida. Só precisa ter uma mudança de comportamento quando eles estiverem no local de estudo ou de trabalho, né? Que a coisa mais difícil é isso, é trazer a comunidade com aquilo que ela tem de força, né? Mas com a mudança que o mundo profissional exige e pede, de disciplina, de comportamento, isso tudo é muito trabalhado. Então, eles levam essa cultura deles para a vida que eles vão assumir, né? É muito bonito o projeto. Faz da vivência uma potencialidade, né? Exatamente. Agora, para manter todos esses projetos, não é muito fácil, né? Então, nós temos o Santo, que eu queria que o Renato falasse um pouquinho do Santo, porque o Santo é um projeto de geração de renda, né? Que cuida do meio ambiente, mas também gera renda, né, Renato? O grande desafio da gestão de projetos, que é um tema que a gente estuda um pouquinho, é a questão da sustentabilidade do projeto, porque qual é a questão na prática? Muitas vezes, um exemplo, você se propõe a cuidar de crianças, fazer um trabalho de educação com crianças. Só que, quando você para ver, você está gastando mais tempo tentando captar dinheiro para cuidar das crianças do que cuidando das crianças. Isso é um desafio, porque isso muitas vezes até desanima a equipe. Fala assim, não, eu estou aqui para educar criança, eu não estou aqui para captar recursos. Então, esse processo de captação e também a própria gestão de pessoas, gestão financeira, isso é custoso quando você pensa dentro do próprio projeto. Então, um caminho que a ABAN tem tentado fazer, mas é um caminho realmente não é muito simples, é você ter geração própria de recursos. Então, você pensar em projetos que gerem recurso para outros projetos, ou para eles mesmos, projetos literalmente sustentáveis. Ele gera a grana que ele precisa, né? Então, a gente vem lutando por isso, sem exagero, há uns 10 anos, porque não é simples. E a gente hoje já tem alguns projetos que são sustentáveis em si mesmos, ou seja, eles conseguem gerar a grana. Um exemplo, nosso projeto de atendimento veterinário. Temos uma clínica veterinária social, só que ela atende particular, e cada particular gera um social. Um particular, um social, um particular, um social. Porque aí eu não tenho custo nenhum, a clínica é totalmente sustentável, ela se paga. Então eu consigo fazer castração, consigo fazer a doação de dezenas de animais, sem precisar gastar R$1 com o projeto, ele se paga. Esse é um projeto literalmente sustentável, ele gera a grana que ele precisa. Alguns projetos não conseguem ser sustentáveis em si, então a gente criou projetos que o foco dele é gerar grana para outros projetos. Um é o Projeto Santo. O Projeto Santo, ele trabalha com reciclagem de óleo vegetal usado. O óleo vegetal é um dos maiores contaminantes das bacias hidrográficas das regiões, que as pessoas elas descartam de forma incorreta e 1 litro de óleo contamina milhares de litros de água. Então a gente criou um projeto em que a gente recolhe o óleo vegetal usado na região, através de ecopontos, e a gente recolhe esse óleo, a gente transforma esse óleo em sabão.
Então, nós temos uma estrutura que promove o recolhimento do óleo, através de ecopontos, e uma outra estrutura que pega esse óleo e transforma em sabão. E a parte do óleo que não é convertida em sabão, ela é comercializada para virar biodiesel, e com a grana a gente consegue financiar vários outros projetos. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, né? Vocês estão contando de cada projeto, como é que surge, né? Assim, para, opa, acho que aqui cabe um projeto. Como é que é? Vocês olham, como que vocês pensam, como que surgem os projetos? Como é que é feito isso? Então, um projeto, ele é o resultado de pelo menos 3 variáveis. Um projeto, eu estou falando um projeto sustentável, um projeto, porque assim, eu vejo muito projeto surgir e morrer em 1 mês, em 6 meses. É porque ele faltou pelo menos uma dessas 3 variáveis, na minha experiência, tá? A primeira variável é demanda. Por incrível que pareça, é a coisa mais comum surgir em projetos em situações que não tem a demanda para eles. Tá? Eu sou muito convidado a auxiliar instituições, falo assim, eu não entendo esse projeto, ele não dá certo. E aí, quando eu vou ensinar a instituição a fazer uma coisa chamada mapeamento, antes de qualquer projeto, você tem que fazer um processo de mapeamento. Hoje, o que eu faço na Amazônia, uma das coisas, eu faço parte de uma rede que promove o mapeamento da Igreja Católica na Amazônia para assessorar os bispos no que tange às demandas da região. Então, assim, mapeamento é base. Então, o primeiro desafio é, tem demanda? As pessoas realmente precisam de aula de violão? As pessoas realmente estão precisando de atendimento veterinário? As pessoas estão precisando, estão demandando realmente um trabalho espiritual, um curso bíblico na região? Então, assim, a primeira questão é isso, tem demanda? Tá. A segunda questão é, tem oferta? Ou seja, você de verdade tem gente a fim de fazer isso? Com competência mínima para fazer isso, não vai lá fazer um teste, uma experiência, não. Você tem, por exemplo, vamos voltar para a aula de violão. Então você mapeia e fala assim, bom, existem sim jovens querendo fazer aula de violão. Tá, segundo, você tem algum voluntário que sabe violão, que já deu aula de violão, que tem experiência em dar aula? Eu tenho um voluntário que toca violão, isso é uma coisa. Tocar violão é diferente de ser professor de violão. Então a segunda questão é, você tem oferta? Tá? Terceiro, você tem estrutura mínima que dê conta disso? Você tem violões? Você tem uma sala? Você tem um local que permita isso? Entendeu? Porque eu vejo que a falta dessas 3 variáveis, se não tiver essas 3 variáveis, existem outras, mas essas 3 variáveis são a base de qualquer projeto sustentável. Então, assim, o que a gente faz, primeiro, é tentar avaliar essas questões. Primeira questão é se eu tenho demanda. Então, a gente está muito preocupado. E aí essa questão, esse olhar qualificado para a realidade, esse olhar atento, esse olhar de alteridade, de atenção e alteridade, para mim identificar os sofrimentos, as dores daquela comunidade, daquelas pessoas. Então, a base é essa. Depois, cidades ao redor de Juiz de Fora viraram polo de tratamento com câncer. Então, o número de pessoas que vinham para Juiz de Fora diminuiu. Bom, esse projeto, então, perdeu sentido. E é isso mesmo. Um projeto ele tem uma vida útil. Ele atendeu a demanda, ou então acabou a oferta, e tem que parar. Só que quando a gente percebe, então, que a Casa Benjamin estava entrando em crise no sentido de não ter mais demanda, a gente começa a entender, e foi a partir de uma fala do Papa Francisco. Eu me lembro quando estava vendo o problema da imigração da Síria, indo para a Europa. E o Papa Francisco, em certo momento, isso foi em 2017, lembro direitinho, ele fez uma fala para todas as paróquias da Itália. Ele falou assim, que cada paróquia deveria receber um refugiado. Ele fez um apelo aos padres italianos, que eles deveriam receber um refugiado. Eu trouxe aquilo para mim. Eu falei assim, eu não sou padre, eu não sou paróquia italiana, mas eu tenho uma estrutura em Juiz de Fora, e eu vou trazer isso para mim. Então, existe uma outra demanda, a demanda do refugiado. Ora, eu tenho oferta, eu tenho estrutura. Então, daí surge o projeto Gruta de Belém. Nós fomos o primeiro projeto do Brasil a interiorizar os venezuelanos. Até aquele momento, os venezuelanos eles ficavam em Boa Vista, em Manaus. E nós começamos um projeto de interiorização. Então, o projeto Gruta de Belém, em parceria com a Universidade Federal de Roraima, com a Pastoral Universitária da Diocese de Roraima, nós começamos a interiorização
dos imigrantes venezuelanos. Ela surge em função disso. Tem demanda, temos oferta, temos estrutura. Então, vamos fazer o projeto. Isso é muito. Eu tive a oportunidade de assistir, né, uma palestra sua, não me lembro agora onde, Renato, e isso ficou muito forte para mim. Você falava sobre voluntariado, né? De quantas vezes as pessoas gastam horrores fazendo um projeto, mais para uma satisfação pessoal do que de fato para atender uma demanda, né? Isso eu guardei muito, assim, e sempre que eu vejo, eu falo, nossa, é fato, né? Acontece muito. E a Gruta de Belém, né, a Casa Benjamin, imagino que deve ter sido uma experiência riquíssima e ainda hoje atende. Como é que ela está funcionando hoje? Ainda hoje. Só que olha que legal. Quando nós começamos em 2017, a demanda era interiorizar o venezuelano, para que, então, o que nós trazíamos? Um membro da família. Ele ficava 90 dias na casa. Nesses 90 dias a gente conseguia emprego para ele, regularizava a documentação, ajudávamos ele a montar uma casa e aí ele trazia a família. Então, nós trouxemos, que passaram pela casa, aproximadamente 150. Mas esses 150 trouxeram 750, que são os familiares. E aí, o que a gente começou a identificar hoje? A demanda não é mais trazer um venezuelano, porque agora eles mesmos trazem os seus parentes. Então, olha que legal, olha a evolução de um projeto. Aí, hoje, o que o projeto está fazendo hoje? Dá suporte às famílias que estão trazendo familiares ou amigos. Porque a casa não tem mais a demanda da pessoa passar pela casa. Aí, a casa, hoje, ela serve para aquilo que a gente chama de trabalho. Tem algumas empresas nas cidades da Zona da Mata que querem trabalhadores, só que a Acnur, a gente tem parceria com a Acnur só envia se tiver uma instituição de confiança, por causa do problema do trabalho escravo e tantas outras questões. Tem que ter uma instituição de confiança na região que receba esses venezuelanos e encaminhe para as empresas. Então, hoje, a casa ligada aos venezuelanos, ela recebe e encaminha para as cidades ao redor, porque para Juiz de Fora não tem mais essa demanda. Eles já vão diretos para as casas dos outros venezuelanos. Então, o projeto em Juiz de Fora está visitar as casas, dando suporte a essas famílias que hoje são as que recebem os novos venezuelanos na cidade. Eu fico pensando essa capacidade que a ABAN tem de ir fazendo esses movimentos, né? De ir entendendo esses contextos, de ir buscando essas parcerias. E, assim, a oportunidade que eu tive, né, de ver um pouquinho de vocês, vocês têm uma rede muito grande de pessoas que estão com vocês, né? Vocês teriam esses dados para falar para a gente? Quantas pessoas estão com vocês? Se tem contratados, se tem voluntários? Como é que é essa rede de atendimento? Depois a gente continua falando dos projetos. Tá. A tua fala traz duas questões muito importantes, que eu não posso deixar de apontar. A primeira é como um projeto é dinâmico. Se você for muito rígido num projeto, ele dura pouco. Porque, na verdade, olha que legal, o projeto ele nasce a partir de um problema. Ora, o projeto interfere no problema. No momento em que o projeto interfere no problema, ele tem que mudar, porque o problema já não é mais aquele. O desafio é que, muitas vezes, alguns projetos eles têm uma resposta rígida. E aí, o próprio sucesso do projeto causa o problema, porque ele interferiu no problema e ele não consegue mais responder ao novo problema. Tá? Então, tem algo muito legal aí que você traz, que é essa plasticidade do projeto. Se você não tiver o que a gente vai chamar de paradigma aberto, se você não trabalhar num paradigma aberto, se você não for plástico, o próprio resultado do projeto faz ele entrar em crise. Primeira questão. A segunda questão é entender que, algumas vezes, quem mais vai te ajudar não é a tua equipe, é tua ex-equipe. Ou seja, olha que legal. Hoje, a ABAN sabe, numericamente, desses 25 anos, que já passaram pela ABAN mais de 2.000 pessoas. Tudo bem? A pandemia, eu queria até depois ter um minuto para falar da pandemia, porque há uma relação direta e muito forte entre tudo que nós estamos falando e a pandemia, mas a pandemia trouxe consequências muito duras para o voluntariado. Porque muitas pessoas, a motivação para o voluntariado dela é algo concreto. É estar com a criança, estar com o animal, estar com o paciente, conviver, olhar nos olhos, abraçar. E a pandemia quebrou isso radicalmente.
Então, nós tivemos, sim, a perda de muitos voluntários. Nós entramos na pandemia com 140 voluntários, e hoje a gente está trabalhando com a perspectiva de 70. Então, na prática, nós perdemos 50% dos nossos voluntários em 2 anos. Mesmo tendo um projeto, tendo um processo de gestão de pessoas de alto nível. A gente cuida muito bem do nosso voluntário. A gente investe alto. Na verdade, aquilo que a gente quase investe mais no cuidado com o voluntário do que na execução final do projeto, algumas vezes. Porque a gente sabe que cuidando bem do voluntário, eu tenho um projeto de alto nível lá na frente. Então, mesmo cuidando muito do nosso voluntário, a gente perdeu muitos voluntários na pandemia. Porém, o que eu quero ressaltar aqui é que se você sabe fazer um processo de desligamento do seu voluntário, o seu voluntário vira um parceiro top. Então, a gente tem pessoas hoje que, como ex-voluntário, fazem mais para a instituição do que como voluntários, que faziam quando voluntários. Você entendeu? Então, assim, a gente pode dizer que hoje a gente tem 70 pessoas na equipe direta, mas nós temos mais de 300 indiretamente. São pessoas que passaram pela ABAN. A gente até fala isso, tem pessoas que saíram da ABAN, mas a ABAN não saiu delas. E esse é o perfeito, é o sucesso total. Porque o sucesso total não é segurar a pessoa por 20 anos. Eu tenho voluntários que estão há 20 anos. Tá? Mas aí antigamente eu pensava assim, qual é o grande sucesso enquanto gestão de pessoas? É baixar o turnover. Ou seja, é fazer com que essa pessoa tenha um ciclo longo. Né? Mas hoje está muito claro para mim que a única mensuração de sucesso não é segurar um voluntário por muitos anos. É fazer com que, mesmo ele tendo que, por algum motivo, sair da sociedade, porque muitos saem, porque mudaram da cidade, porque a vida modificou completamente. Então não houve uma tensão, não houve um desencantamento. Houve uma evolução da vida que o impediu. Então, hoje, o nosso grande trabalho não é necessariamente segurar a pessoa na ABAN, mas é fazer com que a ABAN não saia dela. Fazer com que ela, mesmo longe, ela continue fazendo bem. Ela continue multiplicando bem. Ela continue mantendo vivas sementes que caíram nela no período em que ela passou na ABAN. Isso é o sucesso, efetivamente. E aí eu posso falar por mim, por exemplo, né? Eu conheço pessoas que são voluntárias da ABAN, e a ABAN já é uma querida minha, porque essas pessoas têm a ABAN em tão alta conta que a gente acaba se apropriando e falando, não, olha, lá é fabuloso, lá faz um trabalho muito bom, e vai dando essa credibilidade, né? Mesmo às vezes sem nunca ter ido a Juiz de Fora, por exemplo. Então a gente vai criando, essa metodologia de vocês é assim, fantástica, porque vai criando isso mesmo, né? Esse amor, esse carinho. E a gente vê, por exemplo, Nelly, né, chegou já se apresentando, dizendo todo esse amor e esse carinho que ela tem pela ABAN. Fantástico. Eu acho que a ABAN, ela tem como primeiro público dela o voluntário, sabe? Eu me sinto muito cuidada e muito abraçada por toda a equipe. E isso é muito importante, né? Porque todo voluntário precisa receber alguma coisa. Se ele for só dar e entregar, ele se esvazia muito rapidamente e vai embora. Então, a ABAN cuida disso, a ABAN me abastece muito. Então, eu acho que a gestão de pessoas da ABAN cumpre o papel. Né? Bom. E de pote cheio a gente consegue ofertar mais, né? Claro, isso aí. Com certeza. E tem um outro projetinho aí, que é o Jequitibá Rosa, é isso? Como é que é? O Jequitibá Rosa, ele tem algo que é muito caro para mim, que é a capacidade de utilizar a arte e a espiritualidade no processo de desenvolvimento humano. Porque quando a gente fala em enfrentamento à pobreza, nós estamos falando em processos de desenvolvimento, tá? Eu achava interessante, só abrindo um rápido parênteses, mas ontem, o evangelho de ontem foi Mateus 25, quando Jesus se identifica lá, eu tive fome, me deste comer, sede, me deste beber, era nu e me vestistes, enfermo na prisão e fostes me visitar, peregrino e me acolheste. E eu ainda mostrava para as pessoas como esse texto foi inspirador no início da ABAN, porque a gente pega todos esses pontos, a gente buscou trabalhar cada ponto desse, e um dos pontos era preso e fostes me visitar. O Jequitibá Rosa, ele trabalha dentro dos presídios de Juiz de Fora. Nós estamos há 15 anos, certinho. Estamos há 15 anos dentro das unidades prisionais de Juiz de Fora. E a ideia é utilizar a arte dentro da unidade prisional com o objetivo de estimular uma reflexão sobre a vida e a construção de um projeto de vida para além do sistema prisional.
Então, a ideia é estimular. Eles chamam, eu não gosto muito desse termo, não, eles chamam internamente, na linguagem interna, de ressocialização. Eu gosto de trabalhar com a ideia de construção de um projeto de vida para além do sistema. Então, o Jequitibá ele utiliza artes plásticas mesmo, desenho, pintura, trabalho com argila, porque o que a gente percebeu? Durante muitos anos, o Jequitibá ele era uma roda de conversa da cadeia. Só que a gente começou a perceber que mesmo quem não está sob alta pressão tem dificuldade, muitas vezes, de falar de si. Muitas vezes o preso, que passa por diversas opressões e diversas pressões, ele tinha uma dificuldade muito grande de falar de si, de falar do passado, de falar do futuro. E a gente percebeu que quando a gente precisa acessar o outro, um dos veículos mais poderosos é a arte. A arte, ela acessa. Então, a ideia é que, durante a produção artística, é uma roda de conversa sutil, que elas começam a falar de si, falar dos medos, falar das ansiedades, dos sonhos. Então, por isso, é uma artista, mas uma artista preparada para esse processo de diálogo que ocorre sutilmente. E o Jequitibá Rosa, um dos grandes trabalhos deles é na saída ou seja, de verdade acolher essa pessoa aqui fora e ajudá-la a de verdade colocar em prática aquele projeto de vida que ela construiu lá dentro. Então o Jequitibá trabalha lá dentro, mas com o pé aqui fora. Bastante preocupado, porque a gente sabe que o momento crucial, o momento de maior risco, o momento de maior pressão é quando sai do sistema. Porque muitas vezes ninguém acolhe, ninguém acredita, e é justamente o crime que abre as portas. Então, a gente sabe que é um momento crítico. Então, hoje a gente tem fortalecido, apesar de ser um trabalho dentro do sistema prisional, a gente tem fortalecido muito esse processo de tentar acolher aqui fora. E eu acho que realmente é onde faz a diferença, né? Porque enquanto está ali no sistema, né? Ele está passando pelos seus desafios, e a hora que chega aqui, o desafio triplica, né? Que vem o preconceito, que vem... né, as portas fechadas. Então ele fala, olha, eu quero um emprego, mas aí conseguir um emprego tendo lá, né, sendo egresso do sistema prisional, a chance é mínima, né? Então, fabuloso. Gente, inclusive, só para, se vocês quiserem, em algum momento, por exemplo, nós temos a Ana Paula. A Ana Paula é uma que era, só para você ter ideia, ela foi transferida de Belo Horizonte para Juiz de Fora porque ela incendiou um presídio, ela fez rebelião, ela bateu no diretor de uma cadeia, ela testemunhava outro dia que ela só chegou viva em Juiz de Fora, ela não sabe por quê, porque ela veio apanhando de Belo Horizonte a Juiz de Fora com spray de pimenta e saco na cara. Eles botavam um saco nela, asfixiavam, só que enchiam um saco de spray de pimenta. Então ela foi transferida de Juiz de Fora porque nenhum presídio aceitava ela. E ela veio, entrou para o nosso projeto, se encontrou, saiu da cadeia, já está há 3 anos com a gente, hoje é coordenadora de uma atividade na ABAN, tá? E ela tem um testemunho maravilhoso. O dia que vocês quiserem bater um papo com ela, ela fala abertamente. É muito legal ver o testemunho da Ana Paula. Será um prazer. Se ela se disponibilizar, já queremos. Claro. Ela fala com muita clareza sobre isso. É muito legal ouvir o testemunho dela. E é legal, né, ouvir de quem vive, né? De quem sabe, de quem passou, quem sofreu na carne, né? A diferença. E você sente nas palavras dela o quanto que foi importante ela se sentir amada. É o que ela mais verbaliza. Ela conseguiu, na ABAN, sentir amor. Ela nunca tinha sentido isso na vida. Então, isso é muito bonito, né? Mudar a pessoa através do amor. É lindo. E o mais desafiador, né? De todos. Sim. Eu acho que é o mais desafiador de todos. Gente. E tem um mega projeto que está nascendo aí, né, gente? Pois é. Isso eu acho maravilhoso, né? E mais uma vez eu vou pedir o Renato para falar dele, porque é uma coisa engraçada, sabe? Todos os projetos da ABAN, eles são muita inspiração do Renato e da Inês. Eu acho que são pessoas enviadas, pessoas iluminadas, e os projetos são mesmo inspiração deles. Então, ele falar sobre o projeto é muito mais explicativo para vocês, por isso que toda hora eu estou dando a palavra para ele, porque ele falar do santuário realmente é muito importante para vocês entenderem o que é o santuário. Né? Toda vez que a Nelly falar de mim, você tira 60%. Porque 60% é o carinho dela.
Nem o de Mentira carinho um dela. nem de não, é. outro, viu? Eu vou Mentira acrescentar que para você os também dois. já ouviu, né? O É. carinho dela faz a coisa ser um pouquinho maior do que é. O Não, eu só carinho. vou acrescentar, porque eu estou amando isso. Vou só Isso acrescentar. aí. Bom, resumidamente, o santuário começa a nascer no meu coração em 2014, quando eu começo a trabalhar na Amazônia. Tá? Quer dizer, a Amazônia me toca muito. A Amazônia, para quem vai na Amazônia de coração aberto, ela é transformadora. Depois chega em 2015, foi, vamos dizer assim, a gota principal, que foi Laudato Si. Eu trabalho com Laudato Si na Amazônia, eu fui responsável pelo seminário de Laudato Si que rodaram todas as dioceses da Amazônia, fazendo uma reflexão sobre a questão ambiental, a questão social. Eu sou apaixonado por Laudato Si. Então, Laudato Si ficou muito claro para mim que eu não poderia ser um cristão completamente desligado da questão ambiental. O Papa Francisco faz uma relação muito forte, é um triângulo de Laudato Si, que é a fé, o social e o ambiental. Essas coisas estão muito interligadas. Por isso, uma das frases é tudo está interligado. Então, assim, eu convidaria você que está nos ouvindo, se você não leu Laudato Si, leia com o coração aberto. É transformador. É, então, a Amazônia, Laudato Si, trouxeram que eu precisava efetivamente fazer algo mais concreto, como cristão, tá, pelo meio ambiente. E, aí, obviamente, eu trabalho na Amazônia, eu trabalho com proteção das populações tradicionais, que são os indígenas. Os indígenas são os maiores guardiões da floresta. Então, proteger os indígenas é proteger a floresta. Mas eu queria fazer algo aqui, concreto, em Juiz de Fora, porque eu não estou na Amazônia toda hora, apesar de ir muitas vezes lá, eu não estou lá, né, eu não vivo lá. Queria fazer algo aqui, pela Mata Atlântica, que é o bioma ao qual eu nasci e estou inserido nele. Então, o santuário, a reserva santuário é um projeto complexo, bem complexo. É difícil falar dele rapidinho, porque ele tem muitas vertentes, mas a primeira vertente dele é proteger o bioma Mata Atlântica. Então, a gente vai ser uma RPPN, uma Reserva Particular do Patrimônio Natural da Mata Atlântica. Além disso, nós estamos em registro no IEF para ser um CEMAS, um Centro de Recepção de Animais Resgatados na região. A gente tem uma equipe de veterinários só para receber esses animais. Nós temos um especialista em reflorestamento, só para trabalhar o reflorestamento. Estamos fechando parcerias com grandes empresas que querem cancelar a sua pegada de carbono, fazer a compensação de carbono. Só que não é só isso. A ideia do santuário é viver Laudato Si em profundidade. Ou seja, é fazer com que as pessoas, ao chegarem lá, façam uma experiência de Deus com uma experiência ambiental. Uma experiência profundamente franciscana. O grande padroeiro do santuário é São Francisco de Assis. Então, a ideia é uma espiritualidade ligada à questão da relação com a criação. Estabelecer uma nova relação com a criação, né? Então, é um centro de espiritualidade, de formação de pessoas que querem, de verdade, viver aquilo que o Papa Francisco chama de conversão ecológica. Então, um dos objetivos do santuário é estimular essa conversão ecológica. Além disso, o santuário quer ser um centro de pesquisas. Hoje a gente tem uma doutora em biologia, pesquisadora, que está traindo pesquisas de primatas, várias pesquisas, porque são 100 hectares, né? Então tem uma área grande de floresta, atrair pesquisas. Estamos em negociação tanto com a FJF quanto a UFV para atrair pesquisas para a região. E além disso, a nossa ideia é levar a arte para lá, estabelecendo uma conexão entre arte, meio ambiente e espiritualidade. Então a ideia é utilizar a arte, exposições, instalações de arte no meio da floresta, trabalhando espiritualidade. Então, essa é a ideia do santuário. É um projeto complexo, é um projeto que a gente está precisando muito de apoio, porque assim, por que o santuário agora? E aí eu faço um link com a pandemia. A virada de chave foi a pandemia. Para mim, a pandemia, inclusive, eu queria ter muito tempo para falar da pandemia, né? Vale a pena um outro momento, se vocês quiserem. Porque para mim a pandemia é um grito da terra, um grito do mundo de que é hora de mudar. Olha, eu tenho 47 anos. Para mim está muito claro que se eu não virar a chave na pandemia, o que precisa para as pessoas virarem a chave no que tange a mudança de estilo de vida, a conversão, a busca de Deus, a repensar consumo, a repensar a relação com o meio ambiente. Cara, se você não virar a chave agora, eu não sei o que você está esperando, sinceramente. Perdão por ser firme, perdão por ser duro, mas é preciso, de vez em quando, ser firme. É preciso, de vez em quando, parar e olhar no espelho.
né? Essa quantidade de morte, essa mudança de estilo de vida, essa mudança profunda. É hora de mudar coisas na sua vida. Então, eu iniciei a pandemia. A pandemia, para mim, além de muitas coisas, foi um profundo retiro. Momento de ir para o deserto, como Jesus foi. E repensar minha vida, repensar minha história, repensar minha dedicação. Tomei decisões profundas na pandemia. Eu estava num doutorado, me preparando para ir para o MIT fazer pesquisa. Eu falei, não, doutorado eu vou fazer depois. Parei agora, é hora de estar com os pobres, porque eles foram os que mais sofriam. Então eu fiz mudanças muito profundas na minha vida. Uma delas foi a decisão de comprar uma reserva e fazer esse centro de espiritualidade, de conversão ecológica, esse centro de preservação do meio ambiente. Então, a gente toma a decisão, só que é um dos projetos que hoje a gente mais precisa de apoio, porque o projeto, só para você ter ideia, a gente vai demorar 16 anos para pagar esse projeto. São 16 anos que a gente vai demorar para pagá-lo. Então, hoje, uma das questões que a gente mais busca são pessoas que queiram de verdade proteger o meio ambiente, que acreditam na importância de Laudato Si, acreditam na importância dessa conversão ecológica e que queiram investir no santuário. Hoje a gente precisa de investidores que nos ajudem a pagar o consórcio, o empréstimo que a gente fez. Esse é um dos desafios que a gente tem. Então, a gente tem hoje financiadores do santuário, pessoas que se comprometem a doar R$30, R$50, R$100 por mês. Isso pode ser em boleto, cartão de crédito, e que nos ajuda a pagar o santuário. Ele vai ser uma fazenda modelo totalmente sustentável, vai gerar sua própria energia, tratar sua água, sabe? Assim, é um local maravilhoso, tem 9 açudes, várias cachoeiras, sabe? Tem quase 1 quilômetro de cachoeira. Estão fazendo um eremitério no santuário, que é um local só para retiros. Nós temos uma catedral de bambu, que é uma capela toda feita de bambu naturalmente. Temos um cruzeiro. É um local de espiritualidade, é um local de efetivamente de silêncio, de meditação, de retiro, além de uma experiência ambiental. E depois a gente vai colocar aqui na tela, tá? O endereço para quem, a conta, o Pix, para quem quiser colaborar, fazer parte desse processo é fundamental, né? Eu acho que quem está um pouquinho atento com o que a gente está vivendo no meio ambiente hoje não fica indiferente, né? Aqui na nossa região, é região de rios. Gente, é assustador de ver, assim, como os rios estão secando, sumindo, desaparecendo, né? E a gente está tocando a vida como se nada tivesse acontecendo. Pandemia parece que acontece só na casa do outro, apesar de na sua casa ter todo mundo passado por Covid, né? E a gente, assim, quem está um mínimo atento não consegue ficar indiferente, precisa colaborar. O Renato pediu desculpa por ser duro, não tem que pedir desculpa, não, acho que é necessário, né? A gente precisa falar sobre isso e precisa falar disso com seriedade e competência. Né? Eu vou te dar um exemplo, né? Nessa reserva, na fazenda, tem 6 grandes nascentes. A primeira coisa que a gente está fazendo é um projeto até que eu aprendi na Amazônia, eu participei de projetos na Amazônia que chamavam produtores de água. Era convencer os fazendeiros a perceber que eles poderiam produzir carne, soja, mas eles poderiam produzir água, protegendo as nascentes. Então, obviamente, a primeira coisa que eu estou fazendo, eu lacei uma meta esse ano, em 2022, eu vou plantar uma árvore por dia. É claro que eu não vou todo dia lá, a cada mês eu vou lá e planto 30 árvores. Então, eu vou plantar uma árvore, é uma meta pessoal. E eu estou plantando, obviamente, essas árvores nas nascentes. Então, nós estamos fazendo um processo de fortalecimento das nascentes da fazenda através do reflorestamento delas. Né? Porque eu quero cancelar minha pegada. Olha, eu quero deixar muitas pegadas nesse mundo. Eu quero deixar uma pegada de amor, uma pegada de esperança, uma pegada de experiência de Deus. Agora, eu não quero deixar uma pegada de lixo, de contaminação, de carbono. Então, eu tomei a decisão de que eu vou cancelar minha pegada de carbono. Eu quero deixar outras pegadas. Pegadas que de verdade toquem corações. São essas as pegadas que a gente tem que deixar no mundo. Com certeza. Com certeza. E como isso faz diferença, né? A gente tem dificuldade de reciclar o lixo, gente. De separar um plástico de um lixo orgânico, né? São coisas tão cotidianas que fazem tanta diferença, né? Repensar nossa relação de consumo. E quanto isso é de Deus, gente, né? Nós estamos... Esse mundo foi criado tão lindo, tão maravilhoso para a gente não dá conta de cuidar dele, não é? Assim, chega a dar desespero de pensar. Queria falar nele. Por isso que eu gosto muito dessas evoluções que a Ban, quando a gente fala que a Ban não é estática, né?
Isso tudo já está como um valor da ABAN, a conversão ambiental, o bem viver, o minimalismo, o cuidado com a natureza, isso tudo já está embutido como um valor da ABAN. A gente tem trabalhado muito isso na escola Amigos, com palestras, com conhecimentos. Eu estou aprendendo coisas que com quase 70 anos eu não sabia, e estou aprendendo a reciclar meu lixo, a cuidar do meu lixo. Isso são experiências que a ABAN me permite ter, né? Eu gosto desse jeito também, da evolução de assuntos e de temas que a ABAN vai propondo para a gente vai crescendo também, né? É muito legal. Até porque não existe fora, né, gente? Isso. Não existe fora, né? É isso aí. Gente, que riqueza! Eu, assim, tô encantada, ainda mais apaixonada pelo trabalho de vocês, por essa competência que vocês têm em fazer o bem, né? Porque fazer o bem é algo que precisa, sim, ser competente para se fazer, para fazer bem feito, para fazer diferença. E a ABAN é mestre nesse processo. Então, quero já, né, antes de vocês, as palavras finais, já quero agradecer imensamente pela disponibilidade, por estarem aqui, para nessa horinha de conversa nos despertar para tantas coisas, para tantas necessidades. Depois nós vamos deixar aqui, né, o site de vocês, os endereços, onde as pessoas podem encontrar vocês, como as pessoas podem colaborar com os processos, né, com os projetos, como eles, né, conta, tudo vai estar aqui para que todo mundo possa contribuir e fazer a diferença. Um pouquinho de cada faz a diferença para muitos, não é? Então, com certeza. Deixar as palavras para vocês se despedirem, se quiserem fazer mais alguma, né, colocação, alguma informação, à disposição. Eu tenho só a agradecer o carinho de vocês, participo lá da plataforma, estou encantada com tudo que eu escuto. Eu gosto muito de ver jovens, sabe, falando de Deus, falando de mudança, falando de amor. Eu acho isso maravilhoso, isso me toca muito. Então, eu tenho a agradecer a você e a todos que eu já ouvi aí na plataforma, pessoas maravilhosas. E esse convite, sabe, de conhecer um pouco mais da ABAN, conhecer os projetos da ABAN, que a ABAN consiga fazer na vida de todos que se aproximarem dela, o que ela conseguiu fazer na minha vida, né? De colocar mais amor, mais a vontade de fazer mudanças, em conexão maior com o mundo, com as durezas do mundo, mas com muita leveza, com muito amor e com muita alegria, né? A ABAN consegue fazer o bem, bem feito, com muita sinceridade, com muita tecnologia nova, mas com muito amor, sabe? Com muita paixão. Isso me encanta muito e convido a todos vocês a sentir um pouquinho dessa paixão que me envolve tanto. Então, eu queria também agradecer, dizer que é uma alegria revê-la, Silvia. Tentando resumir, eu tenho refletido muito sobre a vida interior. Pandemia, apesar da pandemia eu ter vivido um movimento quase paradoxal, porque enquanto a gente ouvia muito fique em casa, eu traduzia isso como vá para a rua, no sentido de que eu quero estar com os pobres, porque é fácil para alguns entrarem dentro de casa. Eu não estou contra isso, não. Eu acho que a gente teve que ir para casa mesmo. Mas alguns não tinham nem casa para entrar. Então, assim, eu confesso que a pandemia me colocou na rua. Eu nunca trabalhei tanto quanto na pandemia. Mas eu refleti muito sobre a necessidade de uma vida interior, que desse conta da vida exterior. Sobre uma experiência profunda de Deus, uma experiência de amor, para que isso desse conta da vida. Então, eu queria terminar dizendo o seguinte: muitos de vocês, eu tenho certeza que participam dessa plataforma, refletiram, porque eu conheço muitos, e que no passado a gente participava de movimentos que falavam de um sonho de amor para o mundo. Lembra disso, Silvia? Pois é, eu queria dizer o seguinte: não deixe esse sonho morrer. Porque um sonho de amor, ele demora tempo para virar um gesto de amor. Né? A gente tem que transformar, primeiro não deixar o sonho de amor morrer. E acho que uma das coisas que mais, ao fazer 47 anos, eu lutei, eu falei assim, eu não quero deixar
o meu desejo da minha adolescência, da minha juventude de mudar o mundo. Eu continuo querendo mudar o mundo. Eu continuo acreditando em coisas que ficaram para trás. A primeira delas é, eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Eu continuo... A gente fala isso, depois esquece dessas coisas. Na minha adolescência eu queria ser santo. Depois eu virei adulto e aceitei que não dá para ser. Não, eu continuo querendo ser santo. Segundo, eu continuo querendo mudar o mundo. Eu continuo tendo um sonho de amor, mas que hoje eu consigo transformar em gestos de amor. Em gestos concretos, ao redor da minha vida. Na pandemia, fora da pandemia, o São João, a Dona Maria, na padaria, no bairro que está ao redor da minha casa. Então, que você não desista de coisas que foram muito bonitas na tua vida em algum momento. Traga-las de novo, deixa morrer não. Deixa morrer seu desejo de ser santo, deixa morrer seu desejo de ter um sonho de amor, mas não deixe isso morrer e, de verdade, lute para que você possa, na sua rotina, na sua vida, ir concretizando essa santidade, esse amor que se derrama, que transborda na rotina do seu trabalho, da sua vida, das suas relações. Se você conseguir manter isso, você vai encontrar a sua Abã, entendeu? Porque existem muitas Abãs pelo Brasil. Você vai encontrar a sua Abã, você vai criar a sua. Porque quem tem um sonho de amor e quem não desiste de ser santo, cria a sua Abã, o seu projeto, a sua forma de mudar o mundo através do amor. Uau! Amém! Que coisa linda, né? Acho que eu fiquei até sem palavras, viu, Renato? Porque realmente quanto a gente se enterra às vezes, né? Quanto a gente deixa de resgatar. Tem uma musiquinha que diz, né? Queríamos mudar o mundo, quem roubou nossa coragem? E a gente vai se amedrontando aí frente aos desafios da vida. E esse seu recado de dizer, olha, não desista, resgate isso que faz diferença. Foi muito, muito bom. E dizer que tem gente que está disposto, né? Aí vocês, como você disse, tem outras Abãs por aí, né? Com outros nomes. Milhares. Né? Então, ninguém está sozinho, né? Se você quer, você encontra e é possível. Gente, o que falar mais? Só agradecer mesmo. Então, Deus abençoe vocês. Obrigada a vocês que estão conosco, né? Assistindo esse momento. Então, assim, procurem a Abã, né? Façam parte, tá tudo aí para vocês. Não deixe esse sonho morrer, não deixe só o seu desejo passar. Vamos fazer diferença nesse mundo. Gente, a gente se encontra. Tchauzinho. Grande abraço. Fique com Deus. Um beijo.